Shabbat Shalom a você que nos acompanha pela ABN, pela TV Sião, pelas nossas mídias sociais. Eu sou o professor Fábio Dias, falo da congregação Heart Sion desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Shabbat Shalom a você também que nos acompanha, está presente, sempre presente conosco, nesse dia muito especial. Falaremos de uma paraxá muito especial, paraxá Naasô. Me acompanha aqui na tela. Essa paraxá, ela vai falar que Yeshua, ele é a Torá da vida. O tema dessa ministração é escolha a vida. Nós estamos saindo, a paraxá Naasô é uma paraxá que vem logo após a entrega da Torá, a festa de Shavuot. Então, o povo recebe a sua lei e diante disso, e agora? Como que eu faço? Para onde andar? Aonde seguir? Não basta outra hora, né, você estender a mão e aceitar Yeshua, ok, mas uma vez que eu não conhecia a Torá, a palavra, aonde eu devo andar? Qual é o caminho que eu devo prosseguir? Escolha a Torá da vida. Escolha a vida. Escolha caminhar com Yeshua. Eu vou pedir para vocês licença também para usar rapidamente de alguns hebraísmos, é importante. Eu quero trazer essa correlação da mulher Sotá. Nós temos ministrações muito especiais no canal, você pode aí acompanhar, do Rabino Mateus, chamada A Mulher Desviada, relacionada à mulher Sotá. A Torá, para os nossos dias, é um outro tema que o Rabino Mateus tem comentado com muita propriedade, como sempre, sobre essa paraxá Naasô. Então eu convido a você, caso você queira saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas características, eu vou falar bem rápido sobre elas aqui. Está bem completo o estudo, você busque lá no nosso canal, aproveite para se inscrever, aquele que também que não é inscrito no nosso canal, para que você tenha ali acesso às nossas ministrações. E temos aqui na tela, Ve'at kisatit tahad, isher vehi nitmet, vaitem ish bar et, she rovito mibal ade isher. O que quer dizer, pessoal? Mas se tu desviaste, estando sob o domínio, estando casada com o teu marido, e se impurificaste, e algum homem além do teu marido tivesse deitado contigo, os rabinos vão nos dizer que a partir dessa primeira vírgula, a mulher Sotá, e Sotá está relacionada a alguém que é suspeita, ela está relacionada também a uma raiz, siste, que quer dizer desviar-se. Também está relacionado, os rabinos, isso é muito comum, né? Qualquer ensino vai se falar sobre isso, sobre esse radical, né? Shetut, que quer dizer tolice. Então, uma pessoa que comete pecado, ela age de uma forma tola, é lógico. Interessante você já entender o que é o pecado, de uma forma, né, bem simples para que venhamos a entender. É quando eu escolho a minha vontade em detrimento à vontade do Eterno. Eu escolho seguir a minha inclinação. Isso já leva o homem para o pecado. E temos nesse texto da mulher Sotá, e eu queria que você fizesse comigo rapidamente um resumo. Temos a paraxá Naasô, ela segue do capítulo 4, verso 21, até o capítulo 7, verso 89. Tem 176 versículos, é o mais extenso. A gente vai ver os meios dizendo algo muito fantástico, está relacionado também com o livro de Salmos, com o capítulo 119, também tem a mesma quantidade de versículos, mas nós temos aqui uma sequência, que toda essa sequência dessa paraxá, que aborda assuntos muito especiais, todas elas estão relacionadas como eu me dedico e como eu ajo para com o Eterno. Então, toda essa paraxá, temos aqui a consagração dos filhos, dos Gersonitas. Eles são responsáveis por toda essa parte, né, de cobertura, de tendas, né, essa parte móvel do tabernáculo. Então, a finalidade deles era essa proteção superior. Caminhando mais um pouquinho, a gente vai ver que quem é da tribo de Merari, ele está relacionado às bases desse acampamento. Então, tem uma separação. No capítulo anterior, o Eterno separa ali, conta todo o povo, e agora ele vai contar os filhos de Levi. Por que, Fábio, ele conta os filhos de Levi? É necessário, pessoal, que para servir o Eterno haja uma separação.
haja uma consagração. Não é de qualquer forma que você serve ao Eterno, não. É necessário ter uma vida de santidade diante do altar. E eu repito, isso não pode ser para você um peso. Se é um peso, busque do Eterno algo que te traga libertação. Andar na Torá, andar nas Escrituras, tem que fazer parte do seu dia a dia. É um estilo de vida. É uma forma como você anda. É uma forma como eu me comporto. E a gente avançando, vamos ver aqui logo em seguida. Os leprosos e os imundos são lançados para fora do arraial. A gente vai ver que traz contaminação. A gente vai ver aqui Metsorá, Tsarat, ele está relacionado à contaminação, inclusive contaminação sexual. Isso é muito destrutivo. É o pior tipo de pecado que pode haver na humanidade. E Paulo vai dizer sobre isso. Rav Shaul vai dizer que a imoralidade é um pecado que ocorre aonde? No corpo. É a profanação do templo. Todos os outros são fora. Traz contaminação para a sua vida. Traz contaminação para a alma. Avançando mais um pouquinho, vemos também a lei da restituição. Então, aquele que defraudou, alguém deveria pagá-lo, retribuir esse dano causado. Vemos aqui a prova da mulher suspeita de adultério, a mulher Sotá, e temos no texto algo muito importante, muito específico sobre esse tema. Logo em seguida ele conecta com o Nazireu, com o voto de Nazireu. Muito importante esse link que é feito da mulher Sotá com o voto de Nazireu. Os dois são voluntários, os dois são uma consagração ao Eterno. Tanto a mulher Sotá, juntamente com o seu marido, eles buscam mudar a sua vida. Eles escolhem se consagrar ao Eterno, assim como o Nazireu, ou a mulher Nazirá, porque os dois poderiam fazer esse voto de Nazireu. Então tinha abstinência ali do vinho, dos derivados, o corte do cabelo. Isso era muito interessante, porque ele deveria ter uma aparência assustadora, para que realmente ele se separasse do Eterno. E o mais importante, a proibição de tocar no morto. Uma vez que ele tocasse no morto, ele deveria zerar novamente o seu voto. Ele deveria rapar sua cabeça, entregar a oferta, usar da parada do mar, e logo no 8º dia ele estaria puro, para novamente se dedicar ao Eterno. Essa era a finalidade. Hoje isso não é possível, não tem mais uma relação com o templo, mas é possível você se dedicar ao Eterno. É possível você se consagrar a Deus. É possível você entregar a sua vida ao Eterno. É possível, é possível. A Torá vai dizer, Kedoshim Ryu, sede santos. É um mandamento, é algo alcançável, é algo importante. Bom, pessoal, voltando aqui para a abertura da nossa paraxá, temos esses versos em hebraico, que está relacionado ali. Quero que você se atenha a essa partícula C, o que. Os nossos mestres vão dizer que o que, esse ser, essa condição, você tem dentro da literatura, você tem quatro possíveis utilizações dela. Então eu tenho o se, o quando, eu tenho o mais e o porquê. O porquê também pode ser o que, ele é usado como porquê. Porém, no texto da mulher Sotá, nós temos duas utilizações do que de forma diferente. A Torá, ela vai trazer para nós, ela vai nos apontar aquilo que o Eterno busca, as condições que nós, como nós no nosso interior, escolhemos servi-lo. Então a forma como você busca servir o Eterno vai dizer se essa condição, ela está relacionada a uma dúvida ou a uma certeza. Isso ninguém pode sondar, somente o Eterno. E essa mudança que há dentro de nós, essa escolha, está relacionado à Torá. Está relacionado como você quer andar, ter a sua vida, o caminhar da sua vida. Temos aqui também em hebraico, Dabel Bnei Israel ve'armatá lechem ishi ishi. Repete 2 vezes que essa palavra ishi. Isso é muito importante. Ki tiste isto umalá vo mal. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando, o que já mudou aqui, no primeiro verso, no verso 20 era assim, no verso 12, da mulher Sotá, o que está relacionado a quando. Quando uma mulher se desviar do seu marido e prevaricar, agir traiçoeiramente, pecar contra ele, ela deveria, se isso viesse a ocorrer, ela já demonstra, essa mulher Sotá, ela já demonstra que ela negligenciou na tzniut.
Esse marido via, avisava a sua esposa, via uma conduta dela que não era boa, alertava ela. Se havia dúvida ainda, né, dessa conduta, ele levaria ela até o sacerdote. Interessante que o rito, né, pegava um vaso de barro, colocava água da bacia de bronze. Interessante que os rabinos vão falar, por que da bacia de bronze? A bacia de bronze foi feita com os utensílios, os espelhos das mulheres que saíram do Egito. E o Eterno está dizendo, você não se comportou como as mulheres no Egito que foram fiéis aos seus maridos. E por que também ele pegava um pouquinho dessa terra do templo e jogava também nessa mistura para a mulher tomar? Porque o pó, ele mostra de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então ele está dizendo, faça techuvá antes que seja tarde. E ele colocava, era o verso, ele lia, era escrito no pergaminho, do verso 19 ao verso 22. E ele colocava na água, né, misturava, a ponto de diluir essa água e a mulher tomava. É interessante que esses versos que era colocado na água é chamado de Torá. Era chamado de Torá. Então, a Torá, ela em nossas vidas, ela vai trazer vida ou morte. A questão é, como eu escolho andar com essa Torá? Interessante que tudo isso é que a verdadeira palavra hebraica para o termo si é im. Temos lá um verso antes, número 5:19. O sacerdote deve conjurar a mulher e lhe dizer, se nenhum homem se deitou com você, se você não se desviou ao se contaminar enquanto casada com seu marido, serás imune a qualquer dano causado por essa água amarga, por causa da maldição. Existem duas condições aqui. Uma de dúvida, se ela realmente não fez nada e é levada ao templo, e ela quer provar a sua inocência, ela quer deixar o seu marido tranquilo. Interessante que essas águas amargas, essas águas sagradas, ela está relacionada a uma mudança, e isso é uma dicotomia muito interessante no reino de Deus. A matemática é o contrário. O que traria restituição ao casamento seria algo amargo. E eu tenho aqui uma característica muito importante entre a mulher Sotá e a Esther Hail. Esther Hail, essa mulher combatente, tem a mulher Sotá que é a mulher suspeita, e essa mulher combatente, Esther Hail, essa mulher forte, você tem ali um contrapeso. Você tem ali uma ordenância aonde nós devemos andar, aonde as mulheres devem andar, pessoal. Por que essa paraxá é importante estar relacionada à mulher? A esposa, todos nós sabemos, numa casa ela é coluna. A esposa, ela é responsável pelo ensino dos filhos. Há uma responsabilidade muito grande que o Eterno coloca sobre a mulher, algo divino, algo poderoso. Isso é visível no dia a dia, quem é casado, quem é esposo, sabe disso. Sem a sua esposa, é difícil você caminhar, é difícil o dia a dia, ela está sempre te mostrando as coisas. A mulher, ela tem esse feeling. A esposa, que é coluna na sua casa, ela tem esse feeling. Claro que a mulher Sotá não era uma mulher que estava ali, né, agindo de forma... Não, ela foi orientada, a sua conduta ela negligenciou na tzniut, mas ela queria voltar, ela gostaria, né, de voltar, isso é importante. E eu trago aqui já uma observação para vocês. Tome cuidado, isso é importante para as esposas, para as mulheres, as solteiras também, as jovens que ainda não casaram. Cuidado. Se você é uma mulher muito para frente, toma cuidado com isso. Toma cuidado com essas questões de você estar à frente, tomando e usurpando tudo. Eu sei que muito dessa condição está relacionada ali, talvez, à sua infância, a como você foi criado. Porém, entretanto, é importante que você tenha essa capacidade de entender que a mulher ela é submissa ao homem, no sentido de estar sob uma missão. Ela está junto. Ora, você vê isso no casamento judaico. A taça é quebrada, e vem o religioso. Por causa do templo que foi destruído também. Mas a finalidade da taça ser quebrada é mostrando que a nossa vida passada não serve mais. A partir de agora, eu construo uma vida. Dois não são mais vistos como dois, mas como um. Então, você esposo, você esposa, tenha essa unidade no seu casamento. Orem juntos. A Bíblia vai dizer, se num casamento não há... Se há uma discordância no casamento, a oração do homem nem ouvida é. Eu vejo homens, a gente vai entrar aqui na parte de Kedushá e Kedishá, homens que querem tratar a sua esposa como mulheres da vida, na linha da sexualidade. Isso é muito destrutivo,
por causa do paganismo, vamos avançar, né? Então tome cuidado com isso, tome cuidado, casais que estão almoçando separado, que estão viajando separados, tome cuidado com isso. Isso já é uma fagulhinha lá, ó, de uma possível ruptura de algo. É importante, eu creio que todos nós que estamos aqui, você que nos assiste, quando você, homem, está no seu trabalho e você vai para a sua casa, isso é bom para você, você anseia por estar em casa. Eu quero chegar em casa, ver a minha esposa, ver a minha filha, estar no meu lar, na minha Shalom Bait, né? Por isso que você tem a mezuzá na sua porta. Opa, os problemas ficaram para fora. Não, eu estou na minha casa, né? Eu não tenho a preocupação porque minha esposa está cuidando da minha filha, do meu filho, né? Está cuidando deles, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso lar, sendo prudente. Temos isso lá em Provérbios 31. Ele vai dizer, Shekel Hachem. Então, mentirosa é a graça, é o charme. Vehevel Hayofi. E nada, Vehevel é nada a beleza. Isha Adorai e It Halal. Mas a mulher temente ao Eterno é aquela a ser elogiada. Está aí, ó, a referência de uma esposa. Mas é importante que você, esposo, seja um. Seja um. Que você se preocupe com a sua casa, com a sua família, para que ela consiga, para que ela tenha dentro dela essa escolha, essa condição de escolher a vida, não que isso dependa de você. Porque a nossa vida com Deus é algo pessoal. Para que você seja um instrumento na vida da sua esposa. Vamos avançar? Eu não posso demorar. Então, porque a Torá usa os dois que nos versos acima? Porque isso causaria, então, ambiguidade. Porque se a Sotá for culpada, e aí tem esse que, essa utilização, para ela soará como? Quando? Certeza. Então, você vai dizer assim, quando eu for aprovado naquele concurso, você já está dizendo algo que acontecerá. Você já está dando uma suposição de certeza. Então, se ela fosse culpada, o versículo a ser utilizado seria de quando? Ele estaria condenando. Mas se ela fosse inocente, esse que soaria para ela como uma dúvida. E ela poderia provar a sua inocência. É isso que o Eterno busca de nós. O Eterno busca de nós o arrependimento. Tanto que nesse rito da mulher Sotá, enquanto o pergaminho, né, essa unidade, né, da tinta com o pergaminho, não fosse, até ela não ser totalmente dissolvida, poderia parar ali o rito. Eles foram voluntários para aquilo. Se a mulher não quisesse, ele daria o gueto para ela, daria a carta de divórcio, ela seguiria a vida dela. Mas não, eu quero provar a minha inocência, me perdoa. E interessante, a gente vai ver que esses dois né, há um pecado contra Deus. Tudo que nós fazemos, pessoal, a nossa conduta primeiro é contra o Eterno. Toda traição, ela não reflete só na minha esposa. Quando o homem chega numa condição de adultério, e Yeshua diz sobre isso, não precisa consumar o ato, não. Basta apenas que você tenha concebido na sua mente, esses atos preparatórios aí, ó, são condenáveis. Mas é uma traição contra primeiro ao meu Deus, contra os meus líderes, que confiam em você, contra a sua congregação, que confia em você, que deposita, a congregação se alimenta do que vem do altar. É necessário que sejamos santos, porque a congregação se alimenta do que vem do altar. Então, eu preciso estender esse entendimento. Eu preciso me consagrar e ser santo para o meu Deus. Percebemos um grande mistério escondido nos versículos analisados. A subjetividade da Torá. Essa subjetividade ensina que a Torá lida com o indivíduo e como o indivíduo lida com a Torá, podendo torná-la como uma faca de dois, vida ou morte. Vai depender de você. O que, nesse verso? Se ele for duvidoso, será usado como se. Mas se ele tiver um cunho de quando, realmente comprova ali um erro. Mas olha, ele finda por aí? Não. O Eterno é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Se outrora andávamos por esse caminho, isso veio a ocorrer, o que o Eterno busca é a restauração do casamento. Eia! A família, ela representa o Eterno.
E as pessoas às vezes querem acusar outros por algo que acontece no externo. O pior tipo de pecado é o pecado oculto. Que as pessoas cultivam ele e está relacionado à área sexual. Se o homem estuda a Torá, segue e observa, então será para ele vida. E quando essa pessoa estiver diante do Eterno, ele dirá: mesmo se você tentou acertar aqui ou lá, eu coloco sobre ti a oportunidade da dúvida. E eu lhe verei como inocente. Isaías 11 vai dizer que Yeshua nos julgará, não é pelo que viu ou ouviu a nosso respeito, mas pelo, sabendo, chama de cheiro, mas pela kavaná do nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Quando o homem não anda na Torá, ensina que foi abolida, e nega tudo que ela representa, então o Eterno dirá: quando você errou aqui e ali, eu tiro sobre ti a oportunidade da vida, ele faço culpado. Temos isso nas Escrituras? Temos. Dirão no grande dia: mas Senhor, em teu nome eu curei, eu fiz sinais e prodígios, eu fiz maravilhas. E Yeshua dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ele não está dizendo para o gentio, não, para o ímpio, não. Isso é para quem conhece. Sinais, prodígio, libertação, cura e milagre é algo além. E eu vou mais além ainda. Se você estuda, segue e observa a Torá, isso também não é suficiente, não. É necessário que isso gere na sua vida o poder de Deus, para que você não seja um religioso. Temos muitos meios religiosos. E a gente vai ver isso aqui mais à frente. O que o estudo de Torá, isso é visível em nosso meio. A gente vê no dia a dia as pessoas que estão aí entrando por certos caminhos, preocupado com letra, estão vivendo com o espírito morto. Porque a letra para ele tem se tornado peso. A Torá, ela tem que gerar em mim vida, poder de Deus, mudança, transformação. Basta você reparar o que vem sendo ministrado aqui nesse altar há algumas semanas. Sempre sobre espírito de vida. E é algo simples. Não precisa fazer nenhum cálculo com limite integral ou derivada, não. É simples. Com isso, aprendemos que o caminho da Torá, assim como pode justificar o homem perante ele, tornando-se vida, pode também condená-lo, tornando-se morte. Salvação e destruição estão diretamente ligados à forma como o homem enxerga a Torá e lida com a lei de Deus. Consequências dessa imoralidade, relacionado pela essa dúvida da mulher sotar ou pela consumação dela, temos a imoralidade sexual. Ela traz sobre a vida daquele que permanece nesses atos enfermidades, impurificam a alma, traz miséria, pobreza, doenças graves. Você vê que a vida da pessoa não muda. Ela vive nesse meio sujo, mundano, e todo esse tipo de maldição é acarretado sobre a vida dela. Vamos seguir? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Salmo 147, verso 3. Somente o Eterno cura os de coração quebrantado e lhe sara as feridas. Ele é o Deus que tem nos curado. Fuja, meu amigo, de andar contra os mandamentos de Deus. Fuja disso. Tem sido destruição, tem sido morte. Tem trazido morte no meio da congregação. Pior, líderes andando de acordo com o que o Eterno não prescreve, em imoralidade. Tem trazido destruição para o meio da congregação. Ora, amados,
Pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação, no temor de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Essa é a finalidade que nós buscamos. Fuja, livre-se. Outrora vivia no meio de perdição, no paganismo, no erro, ok. Mas uma vez que você escolheu andar sobre a Torá, busque sobre a sua vida a restauração, porque Ele é fiel para nos restaurar. Vamos ver um exemplo de imoralidade e prostituição que contamina a alma? Olha que interessante. O mesmo versículo. Daber el bnei Israel viarmatal lechem ish kitiste isto umalavo maal. Esse ish, ele está repetido ali, esse homem, né? Fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma mulher se desviar, ele vai dizer no original seria, quando a mulher de algum homem se desviar. Esse ish, a tradução dele, ele é como algum homem. Ele está repetido ali duplamente, uns vão dizer, alguns meios rabinos vão dizer que um ish está relacionado ao eterno, então quando ela comete essa falha, ela está primeiramente agindo contra o eterno, então o homem de guerra, e o outro está relacionado a seu esposo. Porém, nós temos ali algo bem interessante, que esse ish mostra que esse homem, ele não agiu como deveria. Esse homem, a conduta dele, isso é interessante porque se o marido dessa mulher que estava sob suspeita, se ele não fosse verdadeiramente um ish, um homem íntegro e fiel, a água não surtia efeito. Não tinha efeito. Isso é muito comum a gente ver hoje em dia. Às vezes, você vê o homem ali, né, condenando a sua esposa, tratando mal, mas ele está numa imoralidade tão grande e ele quer trazer juízo sobre a sua esposa, e pior, às vezes ele não entende por que a sua esposa está se comportando de uma forma promíscua, colocando roupinha curta, se seduzindo para homem, porque ele já contaminou o seu leito com adultério. Ele contaminou a sua esposa. Em viver na imoralidade sexual, ele contaminou a sua esposa. Ele contaminou o seu leito, a sua casa. Ele trouxe destruição para a sua família. Quem deveria proteger, quem deveria ser o sacerdote, é aquele que traz destruição para o seu leito. E sabe o que ele vai dizer? A mulher que tu me deste. Porque ela que era exposta. Era ela. Ela era exposta. E ela ali de boa vontade. Tá, eu falei. Você pediu para eu não conversar com aquele rapaz, você me pegou conversando. E já fica outra dica aqui. Eu já vou dar uma outra dica aqui. Se algum dos irmãos, ou alguém que busca, às vezes, ali uma conversa, um atendimento, não peça, talvez, para eu ir falar com a esposa do Rocha Rodolfo. Não, vai até o Rocha Rodolfo. Rocha Rodolfo, eu queria que a Vivi, eu tenho que falar com a Vivi, vai até o esposo dela. Ué. Isso é um pedido que a gente deixa bem claro aqui. Então, busque. Lembre do princípio da mulher de Sotá. Eu não lembro mais isso, tem muitos anos já, tem décadas já, mas no direito tinha isso também. O princípio da mulher de César, se eu não estou errado. Não basta ser, eu preciso parecer ser. Se comporte como alguém íntegro. Se comporte como alguém que tem tsiniut, recato. Alguém que seja exemplo, modelo a ser seguido. Se comporte. Não se comporte como um adúltero, não. Não se comporte como um orgulhoso ou um altivo. A gente vai entrar nessa parte, pessoal, já estou terminando. A Torá ordena, Kedoshim Tihiu, santo sereis.
Sendo homem, ele é chamado de Kadosh, santo. Se for uma mulher, ela é chamada de Kedushá. Mas se eles se comportam de forma imoral, no tocante à prostituição, eles adulteram a letra A, Vav, de Kadosh de Kedushá, lá em amarelo. Eles adulteram ela, eles tiram ela. Os rabinos vão dizer que uma lavou mal e pecou contra ele, na verdade não é só contra o seu marido, se a gente for mais fundo. Eles pecaram, ela pecou contra a letra Vav. Ela tirou essa santidade do seu lar. Ou ele tirou a santidade do seu lar. Tornando-se agora, o homem, quando tira o Vav, ele se torna Kadesh. E a mulher, Kedeshá. Ou seja, eles estão prontos agora para se prostituírem. O que é extremamente proibido pela Torá. Está lá em Levítico, lá em Devarim 23, 17. A pessoa que se prostitui traz além da maldição, destruição, doenças graves inclusive, miséria e pobreza para a sua vida. Além disso, ele traz o pior, contaminação e morte para a sua alma. A alma da pessoa já está em morte. A alma dela está contaminada num nível que aonde ela toca, aonde ela vai, ela traz destruição. Por isso que os pecados sexuais são bem difíceis no processo de libertação. Então a gente sabe das pessoas que têm um chamado de libertação aqui na casa, né? É um processo não impossível para o Eterno. Porque se você escolhe mudar, Ele muda a sua vida. Basta você querer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida, muda o meu trajeto, muda a forma como eu lido com a minha esposa, com a minha casa, com meus filhos. Muda-me, Senhor. E faça a sua parte. E haja de forma diferenciada. Olha que interessante. Temos exemplo de degradação sexual? Vários, eu vou entrar neles. A Haftará dessa semana, dessa paraxá. Shinshon. Sansão. Então, um homem que tinha um chamado para ser libertador, um chamado para trazer libertação para o seu povo, a missão dele era de abençoar e libertar o seu povo, e ele acaba caindo na degradação sexual. E o Eterno dá uma ordem para o seu povo lá em Reis: não busque mulheres de outras nações, porque elas vão te trazer uma contaminação, elas vão te tirar do caminho. Temos infinitos homens na Bíblia que caíram por isso. Se você olha lá em Hebreus 11, não tem, na listinha não tem lá o nome de Salomão. Não estou entrando no mérito disso aqui, nem vou entrar. Mas o homem sábio, que através da depravação, do contato sexual com outras mulheres, e era um erro das nações quando Israel pede um rei, era comum, como é até hoje, os reis terem um harém para se contaminar com várias mulheres, e você vai ver Saul caindo no mesmo erro, Davi caindo no mesmo erro. E o Eterno colocou desde o início que você seja esposo de uma só mulher. Então, é importante que a partir de agora, eu estou dizendo a partir do conhecimento, a partir de que você conhece a verdade, você deve buscar. Ah, mas lá atrás, Fábio, aconteceu isso, eu estava no tempo. Ok, o Eterno te perdoou. Você não pode, meu irmão, estar agora andando nos mesmos erros. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu me comportava como menino. Agora, o Ish lá, ó. Não se porte como um homem, o homem. Raish, eu sou homem. E ser homem não é nascer com órgão masculino, não. É postura, é conduta, é chamar a responsabilidade. É agir com segurança, transmitir segurança para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Tem marido que trata a esposa não é? Parece que está falando com um animal. É vergonhoso. A mulher foi feita para ser amada, meu irmão. Ame a sua esposa. Ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quem te disse? Quem te disse isso? Está ferindo a melhor parte em você?
e está lá clamando ao Eterno, não passa do teto a sua oração, viu? Quer tratar a esposa como fosse serviçal, como empregada. Não sabe lidar? Aprenda. Aí vem se justificar. Ah, mas quando eu era pequeno, como meu pai tratava a minha mãe. Você tem Torá. Isso sobre você não é mais justo, não. Ame, meu irmão. Aqui, ó, ame. 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 Não só a sua esposa, não só os seus filhos, mas as pessoas que estão ao seu redor. Não busque via de mão dupla, não. É unilateral, viu? E olha que interessante. O Vav representa o poder de conectar um nível mais elevado a um nível mais baixo. Então, a mesma palavra para santidade, eu tenho a mesma palavra se tornando o quê? Prostituição. Correlacionando os elementos dentro da criação. O físico com o espiritual, os céus e a terra, Deus e o homem. Apenas coisas que podem trazer uma maior santidade e elevação têm o mesmo potencial para profanar e degradar e degenerar uma pessoa. Então eu tenho a adoração ao Eterno, que tem o extremo dele, a idolatria, o ocultismo. E a gente vê pessoas hoje temerárias ao ocultismo, seguindo em idolatria. Espera aí, tem algo errado aí, meu irmão. Tem algo errado. Se você teme essas coisas, você precisa buscar mais ali a adoração do Eterno. Elas sempre existiram. E o Eterno até fala, não vá lá. Porque há um poder naquilo ali. Há uma força. Poder não, há uma força naquilo ali. Você vai ver pessoas querendo entrar ali no misticismo, e o mundo judaico tem isso. Pessoas que não conhecem nem a Torá, não conhecem nem a Bíblia, e estão avançando em misticismo. E há uma grande parte de pessoas que é feito atendimento, pessoas que namoraram com esse meio, que estão com a sua alma perturbada. Pastores que têm um chamado para a igreja, largando a Torá, largando a Bíblia, para estudar Cabalá. Para quê? Para quê? A epístola de Pedro vai dizer, vocês têm aquilo que nem os profetas tiveram, que é a revelação do Mashiach. O que nós temos, os profetas escreveram, mas não entendiam na plenitude. Lá vai dizer que até os anjos buscaram investigar a plenitude daquilo. E você querendo voltar para a religião. A gente vai falar nisso mais para frente. Então eu tenho a adoração contraposto ali, o extremo, a idolatria, o livre-arbítrio contra a libertinagem, a santidade, o contrapeso, a imoralidade sexual, águas amargas, restauração do casamento. Então a finalidade dela era para restaurar o casamento. Olha que interessante, né? O humilde contraposto à arrogância, à altivez, e é por isso que eu coloquei aquela palavra ali, logo no início, dizendo que o Eterno se afasta desse. O Eterno não habita com os arrogantes altivos não, viu? Ele se afasta. Lembre-se que aquele que foi altivo, estando com ele, foi decaído. A altivez não pode habitar com o nosso Deus, o orgulho. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cuidado com a busca pela letra. Letra. Só quer saber de letra. Estudar. Para quê? Está chegando aonde? Vou utilizar as palavras do Rabino Marcelo e do Rabino Mateus. Você está estudando? Tô. Mas você está aprendendo? Ponto. Letra. Está querendo mostrar onde a gente vê o maior nível de orgulho e de altivez. É nesses meios. Porque não tem o poder de Deus. Não há ali o poder de Deus. Não há. Se um homem se apresentasse perante Moisés e dissesse, minha mulher pecou contra mim. Moisés dizia à mulher, se pela manhã a porção do maná
for encontrado em sua casa, na casa de seu marido, está claro que não pecaste contra seu marido. Pois, por ter recebido provisão em sua casa, significaria que ela não pecou contra o seu marido. Mas se seu maná aparece na casa de seu pai, está claro que pecaste contra o seu marido, pois sua casa não receberia o seu sustento. Aqui nós temos uma outra referência de que a imoralidade sexual, a vida sua de promiscuidade, tira o sustento da sua casa. Esse midrash que é colocado aqui, ele também vai constar ali no Talmud, relacionando um período que o povo estava no deserto, antes mesmo do Mishkan, onde o maná era derramado sobre o povo. Então nós já vimos que o maná ele representa a provisão do Eterno. E que uma vez, se você está andando, está escolhendo a morte, está escolhendo o caminho de imoralidade sexual, de contaminação, o sustento sobre a sua casa, ele se torna mais escasso, ele se torna escasso. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Quando eu era mais novo, a gente lembrava, eu pensava, eu preciso, servir a Deus, trabalhar para ter um bom emprego, para sustentar a nossa casa, a nossa família. É o pensamento de todos os jovens que estão aqui, eu não tenho dúvida. E interessante que a gente vai vendo que quando você é sozinho, você quando você não é casado, não tem família, há um tipo de sustento. Mas quando você casa, Deus manda o sustento maior. E quando você tem filhos, aumenta mais ainda esse sustento. Pode perceber. Veja se não é assim na sua vida. Ele vai aumentando a provisão, porque vem dele. Não vem da sua inteligência ou do seu braço, não, meu amigo. Vem dele esse sustento sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É dele. É ele que nos sustenta. É ele que cuida da nossa casa, é ele que derrama maná, é ele que livra o seu filho da morte, da doença, do homem perverso, do homem sanguinário, da mais notícia, da doença, da morte prematura, é ele. Porque você escolheu a vida. Você escolheu andar com ele. Deus, ele não é injusto para com os seus. Ele tem nos guardado. Ele tem te guardado. Então, se você está aí nos assistindo, ou mesmo aqui conosco, tem um veredito sobre a sua vida, eu estou passando por uma situação difícil, sobre uma doença que tenha cometido na minha casa, aí calma, calma. Não estamos livres das circunstâncias do mundo, mas Ele é conosco em meio a elas. E Ele há de te dar o escape. Ele há de estender a sua mão sobre a sua vida. Não como uma troca, porque é o nosso dever andar na Torá e pronto, porque nós o amamos. Mas o que o homem planta, ele colhe. Então, busque, pessoal, boas semeaduras. Busca semear coisas boas na sua casa, na sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, com o dia a dia. Estamos vivendo períodos muito difíceis, pessoal. Está difícil, eu não sei se somente eu estou passando por isso. É difícil, você pega o carro para sair, todo mundo egoísta, fechando, não deixando você passar, xingando, brigando. Primeiro eu paro, eu saio, eu ando. Tempos difíceis. Tempo onde as pessoas não se preocupam mais com o outro, e o evangelho é para o outro, não é para mim. Mas quando eu vejo isso lá fora, está tudo certo. Não era para estar. Mas eu não posso ter esse preceito aqui. Dentro da carrada, dentro da congregação. Não falo daqui do instante, Senhor. Eu falo de como corpo do Mashiach. Não podemos ter. Devemos andar, lembre-se, andamos na contramão do mundo. Você é aquela rosca inversa. Conforme explica o Midrash Talmud sobre Números 5:11, toda mulher que peca contra o seu marido, sua casa não recebia o maná, ou seja, quando há adultério no seio de uma família, o sustento tende a ser retirado desse lar. A imoralidade, tanto da mulher quanto do homem, tende a trazer o quê? Seríssimos problemas financeiros, tais como perca de emprego, contas que não poderão ser pagas, juros incontroláveis, empréstimos, falta de necessidades básicas, filhos sem acesso a bons estudos, dentre outros muitos problemas. Isso é uma consequência da imoralidade sexual. Não estou dizendo, desculpa pessoal, não estou dizendo que se a pessoa perdeu o emprego, teve uma dificuldade para pagar uma conta, que ela está na imoralidade. Não, por favor. Estou dizendo que quem vive uma vida dessa forma, vai trazer sobre si essa consequência. Então a finalidade é que você venha
Vou utilizar as palavras do Rabino Mateus. As pessoas são boas. Elas precisam ser direcionadas. Essa é a finalidade do Ensinando o Céu. Te direcionar. Porque nós somos direcionados. Buscamos ser direcionados. Vivemos da forma que tenhamos que ser direcionados. Pela verdade, pela Torá. E eu vejo pessoas que se acham tão maduras, eu não preciso aprender nada, que elas já estão podres. Que quando você vai, às vezes, orientá-las ou direcioná-las, elas se armam. Não aceitam a orientação. Isso é grave. Não para quem está orientando, mas para a pessoa. Porque ela vai continuar incidindo nos mesmos erros. E ela tende a procurar o pastor, ou procurar, né, o rabino, tirar o seu fardo e entregar a ele. Opa, não iremos resolver o fardo que o Eterno colocou sobre você. E se ele é pesado, é porque tem mãos de homens. Porque Yeshua disse que o fardo que ele coloca sobre nós é leve. Então, assim como qualquer meio, qualquer consultório, qualquer local que trate da saúde emocional, o aconselhamento pastoral não vai resolver o seu problema, ele vai te dar ferramentas e vai construir com você uma forma para que você busque a resolução dos seus problemas no Mashiach. Então, é importante, pessoal, assumirmos a nossa responsabilidade. O Eterno não muda e nunca mudará. O maior segredo de uma vida bem-sucedida e próspera, conforme a Torá, é a fidelidade a Deus dentro da sua família. E esse é o grande segredo por trás de uma simples frase da Torá. É um segredo muito importante que precisamos cada vez mais seguir. O Midrash elucida esse versículo, né, de Números 5:11 da seguinte maneira. Para quem Moisés deveria dizer, porque ele inicia esse verso como Vaiomer Adonai El Moshe Lemor, e falou o Eterno a Moisés dizendo. Ele vai dizer que esse dizendo era para gerações futuras. Essa observância é para todo Israel, não só para aquela geração daquela época. Alguns meios religiosos veem a Torá como um livro antiquado e cruel, devido às suas normas e sanções estabelecidas, que a depender do grau de reprovabilidade, poderiam levar o praticante o quê? À morte por apedrejamento ou enforcamento, né? As condutas pecaminosas que levavam o indivíduo à morte, na época da entrega da Torá, continuam ainda reprováveis. O grau de reprovabilidade é o mesmo. Não foi aceito, não. Ah, mas na norma, na lei dos homens, está dizendo que o adultério, a bigamia não é mais crime. Mas na Torá está dizendo que não é permissivo. A Torá, ela não muda. Ah, mas eu vou buscar a conduta social. Deixe quem quiser buscar a conduta social, busque. Eu vou continuar escolhendo a vida. Ora, que mal tem eu ser fiel à minha esposa? Que mal tem? É dever? É obrigação? É importante que você olhe para a sua esposa e tenha o seu leito familiar saudável? Que você ame a sua esposa? Que você olhe a sua esposa, né? A recíproca também é verdadeira, a esposa ao marido, mas eu sou homem, vou falar da esposa, né? É importante que você olhe ela com o olhar que você tinha lá no namoro. Com o olhar, busque, e se faça uma pergunta, meu irmão. Depois da sua lua de mel, qual o dia que você teve um momento, né, de viagem, de momento seu com a sua esposa? Tem camarada já há 40 anos que nunca mais esqueceu. Não. Mantenha a saúde do seu leito familiar. Chama lá a sua sogra. Fala, ó, dona Cristina, por favor, fica conosco aqui. Cuida da Bia, que eu vou passear um pouquinho, vou viajar com a minha esposa. Aquele momento meu e dela, a nossa bolha, momento nosso, de uma só carne, que o dia a dia tende a roubar. O trabalho, você trabalha, não estou dizendo que aqui ninguém está brincando não, que você não está brincando, mas você vai estar trabalhando, você vai estar preocupado com as circunstâncias da vida e está negligenciando o seu lar. E depois vai colocar a culpa na esposa.
A mulher suspeita, não, a suspeição começou em você. Começou na sua conduta. Pessoal, a finalidade dessa ministração é que o Eterno ele venha nos direcionar e nos corrigir. Que ele venha arrancar de nós aquilo que precisa ser arrancado. E acrescentar o que precisa ser acrescentado. Precisamos arrancar isso do seio das congregações do corpo do Mashiach. Precisamos andar diante do Eterno com retidão. Pessoas imorais, olha só que interessante, eu estou terminando. Invejosas, maledicentes, orgulhosas, tendem a trazer sobre si o que? Doenças graves. Sabia que pessoas odiosas, saiu uma pesquisa outro dia, pessoas odiosas, que odeiam com facilidade, envelhecem mais rápido? E às vezes você vê isso mesmo. A pessoa às vezes é não, mas tem um espírito de velho. Está lá com 200 anos. Pessoas odiosas. Odeia tudo e todos. Nada está bom. Sempre ali na... Então, isso traz doença para a sua vida. Aí, vai lá pedir oração, vai para o Mixaberá, vai buscar um médico. Mas a solução está no seu estilo de vida. Ora, as consequências do que nós plantamos, nós colhemos. Todo homem que vive na prática do pecado, encurta seus dias nessa terra. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida. Ao que pecou, refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Todo aquele que permanece nele, em Yeshua, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vemos pessoas, às vezes no comentário, no dia a dia, se levantando contra muitos líderes, inclusive contra essa casa também, pessoas que se dizem discípulos de Yeshua, pessoas que estão agindo de forma odiosa, condenando, só porque a doutrina dessa casa apregou a Torá e o Taná, aonde? A Israel e as nações. Mas por ela acreditar que todo mundo é judeu, que todo mundo vira judeu, e aí está tudo certo, ela acaba se levantando contra os líderes dessa casa. Isso é muito triste, porque nesse discurso você vê o ódio, você vê a falta de amor, e falando em Yeshua, por causa da letra, estuda, e não pratica nada. E a pergunta que eu faço é, estenda suas mãos, meu irmão. E o que há nela? Não diga para mim não, diga para o Eterno. Porque nessa casa, no Ministério Ensinando de Sião, todos nós, aonde está o Rabino Mateus e o Rabino Marcelo agora? Na Europa. Tem a sua esposa, tem a sua família, se dedicando ao reino. É cansativo. Os pastores, aonde eles estão? Em visita familiar, em atendimento pastoral, visitando pessoas à noite, inclusive à noite, pela madrugada, 11 horas, meia-noite, com irmãos no telefone. Não temos tempo nessa casa de ficar brincando, de ficar olhando para os outros lá fora. Não há tempo aqui, porque muito é o trabalho. Então, se há algo nesse sentido, se há uma discordância que a pessoa vê, eu lembro de Deuteronômio 32, que vai dizer de tanto estudar, se envaideceu o orgulho, se tornou obeso espiritual, porque lhe falta prática. Pessoas que trabalham não têm tempo para ficar sentando a ripa no ministério A, B, C ou D. E Yeshua disse,
Yeshua foi muito claro. Quem não é contra nós, é por nós. Quem não ajunta, espalha. Então, se há alguém no ministério fazendo algo, a igreja tal está libertando, está curando, deixai, é para a vida. Somos corpo do Mashiach. Mas é palpável esse ciúme, essa inveja. Pelo que o Eterno tem feito, né, através da vida dos nossos líderes nessa casa. Sua dedicação, indo, né, a tribunais internacionais, estando junto no MJC, defendendo a judaicidade de muitas congregações aqui no Brasil, entrando em combate, entrando em luta, em briga, claro, né, saudável, provando que são congregações que estão restaurando as raízes da fé. E a gente vê o ciúme nisso, a gente vê o ódio. Então, meu irmão, você que é discípulo de Yeshua, né, a gente fala ali, puxa, Yeshua disse, saberão que são meus discípulos se virem em você o amor, não o ódio, não a inveja, não a maledicência. Então, que possamos fazer como a mulher, né, de Sotá, voltar, provar ali diante do Eterno a nossa inocência. Então, mais uma vez, isso é visível. Davi da Amélia, quando estava em frente de batalha, não tinha tempo para pecado. Não tinha. Mas ele foi dar uma descansadinha. E o povo lá em guerra. E ele traz desgraça para toda a sua casa. Falta de trabalho. Letra, Talmud. Letra. Quero Talmud, quero Mishnah, quero Kabbalah, quero. Ei! E eu vou deixar muito claro isso. Se você busca isso nessa casa, ela não é o fim. O que nós buscamos aqui é restaurar as raízes da fé, conforme a original, conforme a Torá. Mas precisamos do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. É isso que buscamos. É isso que clamamos ao Eterno. Eu busco conhecer, eu busco estudar, eu busco praticar, porque há vidas que precisam ser libertas, precisam ser alcançadas, precisam ser restauradas. Ei, não temos tempo de ficar brincando, não. Não tenho tempo de ficar olhando Rabino A, Rabino C, Rabino D, que enfiou a mão na sua cabeça e se consagrou. Não, nessa casa, assim pastoreio. Tanto, né, de uma linha horizontal como vertical. Então, eu fico feliz por isso, é um lar que eu amo, é um local onde o Eterno tem trazido inúmeras pessoas que fazem parte do mesmo chamado, da mesma visão. E qual é a diferença do Ensinando de Sião? O equilíbrio. Somos conhecidos como uma congregação de equilíbrio. Que há o equilíbrio. Isso é importante você buscar. Nós buscarmos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Fica aí para os que, né, estou na Brit Hadashah. Está aí, ó. Está a definição do que é pecado. Estou acabando, viu, pessoal? Número 5.4 gira em torno do leproso. Por ser uma doença altamente contagiosa e que não possuía cura, o afastamento e isolamento eram a melhor solução. Porém, aquilo que a Torá chama de lepra, não é exatamente o que definimos hoje em dia como uma doença chamada lepra, como hanseníase. Não é. Era algo que estava relacionado ao interior da pessoa. Por isso que o afastamento, se fosse uma doença física apenas, a Torá falaria para procurar o sacerdote, que ele te daria ali algo para você tomar e você ficaria sarado. Não era. Não era. Na Torá, a lepra, ou como ela mesmo se chama Metzorá, não trata de uma simples doença física, como aquelas contraídas quando em contato com alguém infectado por outras doenças contagiosas. Mas aqui trata-se de algo espiritual. Contaminação da alma. Metzorá ocorre quando uma pessoa é portadora de tsarat, doença da bênção. Tem uma ministração do Rabino Mateus também falando que a tsarat, Deus permitia isso sobre as pessoas para que elas se arrependessem. Nada do que o Eterno faz é para destruição. Deus não busca a destruição do homem, mas busca o quê? A restauração, o arrependimento, a volta, o retorno. Por isso que é chamado de doença da bênção, porque Deus quando se manifestava a lepra, Ele falava, opa, estou incidindo em algo muito terrível, eu preciso retornar. Metzorá, em forma geral, é o adjetivo dado à pessoa que adoece como consequência dos pecados que impurificam a alma. Tsarat é uma impureza que resulta das ações pecaminosas. E apenas essa torna um homem um Metzorá. Isso é,
Apenas o portador de uma alma impura, por causa de práticas iníquas, é passível de desenvolver doenças físicas graves, por causa da contaminação da sua alma. Isso é muito terrível e muito perigoso. A Metzorá não tinha um modus operandi que segue um padrão de entendimento clínico, pois essa doença é um reflexo físico de algo que foi despertado, disparado no mundo espiritual. É uma doença que não era contraída pelo contato social, mas ela se desenvolvia no corpo do homem como um reflexo da esfera onde sua alma tem contato. Em outras palavras, Metzorá era a representação física das impurezas espirituais contraídas pela alma. Vamos ver alguns exemplos rápidos de pessoas que... Nossos sábios ensinam que existem 13 pecados que causam impureza na alma e que eventualmente são refletidas no físico na forma de doenças. 13 pecados são punidos por Hashem através da Metzorá. Quais são? Blasfêmia, imoralidade sexual, assassinato, falsa acusação, orgulho, apropriação ilegal daquilo que é dos outros, maledicência, roubo, falso testemunho, profanação do nome do indivíduo, idolatria, inveja e negação. Tal ensino é totalmente baseado no Tanar, conforme os relatos de pessoas que contraíram Metzorá. Temos essas características. Uzias, por ser orgulhoso, interessante que até a morte ali de Zacarias, ele ainda se manteve bem. Após a sua morte, ele quis oferecer incenso. O orgulho o tornou tanto que ele quis tomar o lugar do sacerdote. Opa! Ficou impuro até a sua morte. Temos, inclusive, aí disposto, o epitáfio, né? a lápide, que foi achada do túmulo de Uzias. Isso está entre 150 antes de Yeshua, 50 antes de Yeshua. Não é da época dele, Uzias viveu no século 8 antes de Cristo. Flávio José vai falar que Herodes o Grande ele faz uma reforma no túmulo de Davi e provavelmente essa lápide é dessa época. E essa reforma ele fez porque ele quis tirar de lá ouro e prata, viu? Então Herodes tentou pegar ouro e prata, dando essa desculpinha de reforma. Não é nada diferente do que vemos hoje. Qualquer coincidência aí fora é mera coincidência, né? Você que é redundante. Então, com a desculpinha de arrumar, eu vou usurpar. Tá bom? E temos essa escrita nessa lápide, lá em hebraico, que é muito interessante, né? Está escrito: Vekan Havu Atzimot Uziah Melech Yehudá Velo Lefetur. Para cá foram trazidos os ossos do rei Uzias. Não abra. Então, está aí essa lápide aí colocada do rei Uzias, que acabou, pelo orgulho, contaminando a sua alma e trazendo morte. Naamã tornou-se arrogante pelas suas vitórias, apodreceu de dentro para fora. Miriam, Lashon Hará contra Moshe. Geazi, outro se tornou com lepra, dando falso testemunho do seu mestre. Então, é importante, pessoal, nós termos que essas condições, elas trazem doenças graves para a sua vida, relacionado a imoralidades, relacionados a condutas contrárias à Torá. Para a gente terminar, temos aqui a disposição 7. Moralidade sexual existe em vários níveis, desde um olhar até a relação ilícita com uma virgem ou uma viúva. Eu coloco referências aqui para que ligue em você Yeshua. Quem disse isso? Yeshua. Em Mateus 5. Então, toda referência que eu coloco é para linkar o Midrash com a Brit Hadashah. Está lá em Coríntios, está lá em Apocalipse, que ninguém venha morrer como idólatra, assassino, imoral. Coloquei lá os 3 atributos. Então é importante, porque se eu for colocar aqui a referência junto, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então eu coloco links aonde o norte é a Torá e a Brit Hadashah. As mulheres egípcias eram infiéis a seus maridos e acabavam tendo filho de seus amantes. Às vezes, uma mulher possuía 5 filhos de 5 homens diferentes, que não eram seus maridos.
E muitos desses filhos eram os primogênitos desses homens. Assim não havia uma casa que não possuía morto. Por isso que lá na determinação dos primogênitos morreram, todas as casas foram visitadas. Era comum isso, era permissivo. Tenha vários maridos, tenha vários filhos. Não é nada diferente de hoje. Que o Eterno tem misericórdia do que nós estamos vivendo, viu? Que o Eterno tem misericórdia do que nós estamos vivendo. Eu não sei para onde a humanidade está caminhando. Eu sei que os passos não são bons. Mas através da sua vida, através da sua escolha, da sua permanência, de escolher a vida, de escolher a Torá, vidas serão restauradas, pessoas serão libertas, haverá mudança de mente. Por causa da sua escolha, por causa da sua disponibilidade para o reino, é uma responsabilidade nossa como agente da restauração. Por que não adulterarás? Tem 7 mandamentos, né? Porque existem 7 pecados concernentes à sexualidade, que são definidos pela Torá como adultério. Relação sexual com uma mulher casada, relação sexual com uma mulher em seu período menstrual, esses 2 não têm aplicabilidade. 3 e o 4, bestialidade, isso é terrível. A pornografia, isso é muito comum ver na pornografia, viu? Maiores níveis de dopamina, maiores níveis de envolvimento que a pessoa começa a buscar por causa do prazer. E a bestialidade, ela é terrível, porque ela chega no mais promíscuo. É por isso que os peixes, na época de Noé, do dilúvio, não foram destruídos. Você sabia por que os peixes não foram destruídos? Porque foram os únicos animais que o homem não cometeu relação sexual. Todos os outros que havia no céu e que havia na terra foram cometidos bestialidade. Relações, né, dentro do mesmo sexo e incesto. Isso traz... a gente tem visto isso cada dia maior, né, de pais cometendo, né, relações, estuprando crianças. Meu Deus, isso é muito terrível que a gente tem vivido, viu, pessoal? A humanidade está caminhando numa linha muito terrível e que Yeshua continue derramando o seu Espírito para que haja luz entre nós, para que as pessoas se arrependam. Essa é a nossa oração diária. Senhor, que haja arrependimento. E nós, como intercessores, nos colocamos nessa condição de interceder pelo pecado da humanidade, pelo pecado das pessoas da nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, orando pelas nossas autoridades. Esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado. Não é ficar rindo, sentado, feliz com o que está acontecendo, não, mas fazer a diferença aonde você está inserido. Vê que põe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás. Olha a bênção aí. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. E não é só Canaã, não. É aonde a planta do seu pé for. Aonde você estiver. Pela sua fidelidade a Deus, às vezes você está num ponto de ônibus e um acidente não ocorre porque você está lá. Ah, isso é triunfalismo? Não. Isso é misericórdia. Deus tem guardado o ambiente onde você vive, a sua casa. Por você celebrar o Shabat, um link é estabelecido naquele lugar. Bênçãos são derramadas sobre aquela região, que livra da morte, que livra do assassinato. Ô, meu irmão, esse é o chamado sacerdotal que o Eterno tem para o seu povo, e você está incluído nesse. Você, que é judeu e não judeu, parte do mesmo povo, família de Deus. Importante ter essa missão e essa proteção do Eterno sobre a sua vida como certeza. Porém, se teu coração se desviar, isso é muito triste, né? Vimos isso lá em Números, é o mesmo verbo, é a mesma palavra, se desviar. A mulher Sotá, ela está relacionada ao povo de Deus como eterno. Por ela ser suspeita, pela ação dela, a ação dela está sendo contrária ao seu marido. E se coloca numa linha mais profunda, está relacionado a Israel, ao povo de Deus, né? Para com o eterno. É o mesmo princípio. Deus vai dizer para o homem: não terás outro Deus além de mim. E nós acabamos caindo por caminhos que rompem, que
causa esse mesmo princípio da mulher de Sotá, esposa para com o marido, Israel, né, povo de Deus, para com o eterno. Essa é um pano de fundo muito importante nesse princípio da mulher de Sotá. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não perecerás longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. O Eterno ainda te dá o bizu, ele ainda te fala, vai por aqui, tu e a tua descendência, amando o Eterno teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso dependerá a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E como todo bom discípulo que segue ao seu mestre, né, dizemos, escolha a Torá da vida já, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém, pessoal. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.